Queridos ouvintes, esse episódio faz parte das recompensas dos assinantes do Up no Catarse e agora está disponível aqui no nosso feed para todo mundo. Nossos assinantes puderam conferir esse episódio em antecipado e até conversaram com a gente lá no grupo secreto. Quer fazer parte dessa comunidade? O link para assinar o Up está na descrição. Bom episódio! O Up está de volta com mais um episódio e hoje não tem como não começar rindo, mano, porque estamos fazendo mais uma vez o nosso Sem Pauta ao vivo e eu tô vendo aqui o rosto feliz, o sorriso de Rodrigo Coelho. Coelho, eu não preciso nem perguntar como você tá, porque eu tô vendo aqui que você tá bem, né, cara? Danzito, yes! Tô muito animado hoje, porque hoje é dia de Sem Pauta. Dan, faz um favor pra mim, lê pros nossos ouvintes aí qual que é o terceiro item aqui dos meus itens escolhidos pra conversar sobre no Sem Pauta. Por favor, Dan. Não, mano, qual foi, mano? Não. Lê pros nossos ouvintes. Caralho. Faça essa boa aí. Nanguinho, mano. Nanguinho! Vamos falar sobre Nanguinho hoje! Não, mano, por favor, moleque! cara, não. Hoje vai ser bonito, vai ser bonito. Tá bom. Muitas coisas interessantes pra gente falar, mas é só o terceiro, então aguardem. Olha, o que eu fico tranquilo, Coelho, é que normalmente a gente, apesar do programa ser sem pauta, né, a gente tem sempre uma pauta que a gente monta aqui, mas a gente joga as coisas e normalmente a gente não fala de tudo que a gente separa. Então, eu tô aqui na esperança de que você não vai chegar no seu terceiro item e que a gente vai direto, entendeu? Falar sobre as coisas aqui. Por isso que o seu terceiro item não é porra nenhuma, né? Porque tu nem quis pensar. Você falou, não vou chegar no terceiro item, então foda-se, vou botar aqui. Mano, olha só. O terceiro item do Dan é XXX. Agora, se vocês buscarem no Google por XXX... Não façam isso, audiência, por favor. Não façam Vocês isso. vão saber o que é. Então, assim, o terceiro item do Dan é pior do que o meu, tá? E, ó, o meu não é Nanguinho, tá, Dan? É Nang, que é o apelido do apelido. Quando pariu, você já mano. é mais íntimo ainda, já é brother. Já é brother do Nanguinho, é Nang. Não quero mais saber de você não, mano. Eu quero saber como é que tá o Cardoso, entendeu? Que isso é muito mais importante. Cardoso, como você está hoje, Tô cara? bem, cara, tô bem. Hoje eu montei a minha cama, tamanho Cardoso. Quem me conhece sabe que tem que ser uma cama bem grande. Tamanho Cardoso. Tamanho Cardoso, né? Exatamente. Aí tu teve que pagar uns 50 conto pro maluco levar essa cama aí pra tua casa, fala a verdade. Porra, eu vou contar essa história aqui pro chat. Eu contei quando o nosso querido Psycho Man estava lá na live, mas, cara, os caras chegaram aqui com a cama, e aí é uma cama king size, né? Porque, porra, eu sou alto pra caralho, né? Cardoso é o king size do Rio de Janeiro. Exatamente. Alocado em São Paulo, mas eu sou o king size do Rio de Janeiro. Aí os caras chegaram lá embaixo, e como a maioria das pessoas sabem, e vocês também sabem, eu estou com um problema na coluna e não posso carregar peso. E, porra, é uma fucking king size, tá ligado? Não ia carregar uma king size por um lance de escada sozinho, lógico. Aí eu cheguei pro cara, eram dois caras, eu falei, pô, qual é, irmão? Você tem como subir essa cama aí pela escada? Aí o cara, Pô, meu chefe, não vai ter como não. É contra as regras da empresa. aí eu falei, pô, mano, eu tô com moto na coluna, eu tô com um problema na coluna, não posso carregar peso e tal. E, pô, pra carregar isso aí desse lance de escada vai ser foda e tal. Aí o cara, pô, não vou poder. Aí eu pensei na minha cabeça, falei assim, caralho, já sei pra onde isso vai, mano. Já sei qual que é o bagulho. Eu falei, irmão, então, passa teu Pix, que eu te passo 50 conto e tu sobe a porra da cama. Mano, em 2 minutos a cama estava aqui em cima do cara. Pra tu ver, né? É, mano. Porra, eu prefiro que o cara tivesse falado pra mim, pô, qual é? Não posso fazer, mas, pô, paga um cafezinho. Sabe aquele lance assim, tipo assim, tu sabe o que é dinheiro? Tu sabe o que é um pixezinho? Pô, mas o cara não queria um cafezinho, o cara queria 50 conto, pô. Mas eu não ia dar cafezinho pra ele, eu ia dar 50 conto. Como é que eu vou dar um café pro cara? Mas aí, cara, não, aí eles atendem aquelas velhas lá, e aí a velha vai falar, o quê? Eu vou ligar. Aí faz a denúncia, liga lá pra empresa, fala que tá sendo extorquida. Caralho, aí depois mas eu fala não que o sou cara uma pisou no pé velha. dela, que ela caiu na escada, entendeu? Mas ele não Mas sabe. eu não sou a velha. Mano, tu tem 2 metros de altura, todo tatuado, o maluco ficou com medo. Ele falou assim, esse maluco vai me dar um socão na cara. Socão, cara. Eu acabei de falar pro perigoso, cara, mano. eu tenho 29 anos e eu tô cheio de problema na coluna. Era mais fácil o maluco me meter a porrada, cara. E deixar a cama no meio da rua, foda-se, entendeu? Era só o cara ter falado assim, pô, qual é, mano? Pô, na moral, me paga um biscoito, me paga um brigadeiro. Pô, dei 50 conto pra cada um. Eram 2. Pô, tá valendo a pena esse negócio aí. O final foi feliz pra todo mundo, né? Você conseguiu a sua cama e os caras conseguiram 50 conto dele, pô. Pronto. Aí. Não, E lógico. o Cardoso não lógico. perdeu a coluna carregando uma cama king size na escada acima, né? Não, tô tranquilo, pô. Tô tranquilo. Meu negócio é só a chatice do desenrolo mesmo. Justo, justo. O que importa é o final feliz. E tu, Dan? Eu o quê, cara? Não, eu quero saber tu também. Tem alguma história interessante que aconteceu aí nos últimos dias? Pra contar pra gente como é que você tá? Cara, a gente vai contando ao longo aqui do tempo, mas você, agora que você me perguntou, eu até estranhei quando você me perguntou se eu tô bem, porque normalmente ninguém pergunta se eu tô bem. Eu te pergunto, aí o Cardoso reclama que ninguém pergunta se ele tá bem, mas eu nunca, ninguém me pergunta, você reparou? Eu pergunto pro Coelho, aí o Coelho pergunta pro Cardoso, aí o Cardoso pergunta pro
convidado e nunca volta em mim, mano. Eu até estranhei. Eu o quê? Sabe? Tu tá querendo mudar a narrativa aí pra que as pessoas esqueçam o verdadeiro foco, que é o tratamento que eu recebo nesse podcast, entendeu? Entendi. Cardoso, você é nosso mimo aqui, cara. A gente mima muito, cara. A gente sempre pergunta como você tá. Aí você constrói essa narrativa aí pra fazer a gente de vilão e agora a máscara caiu, mano. Quantas vezes você perguntou se eu tava bem aqui desde que o Up existe, mano? Eu posso fazer um Exposed? Não sei, ué. Você que sabe. Eu tô perguntando, eu posso fazer um Exposed? Agora. Posso fazer um Exposed? O Dan gelou. Fala aí, ué. Eu posso ou mostrar a imagem ou eu só falar. Não, mostrar a imagem não, mano. Mostrar a imagem. Aí quem tá ouvindo não vai ver, pô. Eu vou só falar. Aí, chat, presta atenção. Chat, vocês estão comigo, chat? Presta atenção, hein? 8h35 da manhã de hoje, dia 23 de junho, beleza? Lavando roupa suja ao vivo, pros nossos ouvintes aqui do Up. Bom dia, Dan, vírgula. Tudo bem? Interrogação. Amigo, me manda um textinho pro vencedor do Ghostwire Tokyo, porque a gente tá fazendo um sorteio que eu deveria ter feito hoje, não fiz. Me manda, por favor. Aí o moleque, ao invés de falar assim, bom dia, Cardoso, tudo bem? E você, como está? Segue o texto. Ele só mandou o texto e foda-se. Só mandou o texto, nem falou nem bom dia, nem tudo bem. Mano, eu tinha acabado de acordar, mano. Aí eu escrevi assim, tá tudo bem comigo também, obrigado por perguntar. Aí depois ele perguntou. O Dan é um cara agilidade. Pô, não, foi o Cardoso que mandou essa mensagem, não deu nem tempo de eu perguntar alguma coisa, eu tinha acabado de acordar, mano, eu só peguei o texto. Mas você acaba de acordar, aí quais são as duas chances? Ou você escreve, oi, tudo bem, e você? Ou você escreve um texto pra mandar no Catarse, tipo assim, né? Ué, mas aqui é produtividade, pô. Fui lá, pá, mandei o texto, pronto, pode fazer a parada. Produtividade o quê, cara? Mas, porra, tu não quer saber de mim, mano, o bagulho é Tá, isso. o Cardoso tá carente. Tô. O Cardoso tá carente, mano, muito carente. A sorte que eu tenho chat todo dia lá comigo na Twitch, entendeu? Todo dia eu tenho... Chama a liga pra Suécia. Mas, gente, a gente tem muita coisa pra falar, né? A gente sempre tem muita coisa pra falar quando a gente faz Sem Pauta. Mas antes da gente partir pros nossos temas aqui, que não tem tema, na verdade, né? A gente simplesmente fala. Mas eu queria agradecer a galera que tá sempre com a gente aí, inclusive a galera que tá nesse momento aqui, nessa gravação ao vivo, que faz parte, né? Se você que tá ouvindo esse episódio lá no feed do nosso Spotify, do Deezer, ou sei lá onde é que você tá escutando o Up, e você quer também participar da gravação ao vivo, você pode fazer como essas pessoas estão aqui com a gente agora, apoiando o Catarse, né? Sendo um velho do Zelda. Não é não, Coelho? Com certeza. Chega aí no catarse.me/up e ajuda a gente a continuar fazendo esses conteúdos maneiros que vocês gostam, que a gente gosta também, e vem participar com a gente ao vivo aqui, que a gente conversa um pouco com o chat também antes da gravação começar. Vocês que são apoiadores têm acesso a essa gravação, além de ao vivo, depois editadinho, bonitinho, um mês antes de todas as outras pessoas que apoiam a gente aqui ouvindo o nosso podcast, né? Então, muito obrigado a todos vocês também, tá bom? Mas considerem chegar lá no segueup.com, que tem todos os nossos links, né? Inclusive o link do nosso Catarse. Muito obrigado aí por toda a ajuda de vocês. Vocês são lindos. É isso. Assim como o Cardoso. E tá tudo aqui na nossa descrição também, né? A gente sempre deixa o link direto pro Catarse também, se você quiser ir direto. Tem o link da nossa rede, tem tudo aqui pra você dar uma olhada. Agora a gente também tá fazendo lives na Twitch, né? O Cardoso tá lá todo dia, mano. Então, é uma outra maneira de você apoiar a gente também, né? Porque lá na Twitch você pode contribuir com os bits, né? Você pode contribuir com o Prime, caso você seja assinante da Amazon, né? E o Cardoso tá lá todo dia, né, Cardoso? Todo santo dia jogando Zelda Breath of the Wild. Então, maravilhoso. Porra, vocês que falaram tanto que eu odeio esse jogo, tô lá jogando. Então chega lá, aparece lá. Não foi a gente que falou que você odeia, você que falava aqui que não aguentava mais ouvir, que não sei o quê. Eu não aguento mais vocês. Não é que eu não aguento mais o jogo, eu não aguento mais vocês. Mas então, galera, 2 horas da tarde, todos os dias lá no Twitch, sábado e domingo também. Então colhem lá e traz o sub, traz o cartão de crédito. E a gente tá fazendo um negócio de aposta, Daniel, agora. Você viu hoje? Hoje você tava lá, né? Sim. Tô fazendo um negócio de aposta, mano. Que a pessoa aposta se eu vou vencer, se eu não vou vencer, se eu vou matar que o bicho, susto, se eu não vou mano. matar. Achei que tu tava fazendo propaganda de site de aposta lá. Não, é a aposta do chat, pô. A aposta nossa lá. Nem precisa pagar dinheiro, é só por diversão, só. Nem precisa pagar dinheiro. Eu tava lá. Tipo, o pessoal apostou quantas vezes você ia morrer matando o chefe lá e o pessoal acertou quem apostou em 25 vezes. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Exatamente isso. Mas, ô Cardoso, pra quem não tá acompanhando todo dia, né, na Twitch, vendo suas reações, vendo tudo, me diz, cara, como é que tá sendo rejogar o Breath of the Wild? Porque eu sei que você já jogou. E como é que tá sendo rejogar, cara? Você tá gostando? Cara, eu joguei bem no lançamento, né? Depois eu experimentei algumas vezes de novo, mas, tipo assim, não parei pra jogar, de fato. Cara, tem muita coisa que eu lembro, mas tem muita coisa que eu não lembrava, cara. E que quando eu vejo, eu fico surpreso de novo quanto esse jogo é inventivo e quanto esse jogo é gostoso de jogar, né? Tá lá o sonzinho no fundo. E jogar com chat tem sido muito maneiro, que a gente tem algumas imprevisibilidades do jogo que a gente tá descobrindo lá ao vivo, sabe? Tipo, teve uma hora que eu cortei sem querer uma árvore e
a árvore caiu em cima de um lobo. E aí o lobo morreu, mano. E eu nunca vi isso acontecer no jogo, tá ligado? E aí a gente ficou tipo, what? Caralho, muito foda. Aí, tipo assim, toda hora tem um comentário de alguém descobrindo alguma coisa que eu fiz no jogo que eu não sabia que dava pra fazer. Tem bastante coisa. É bem legal. Esse lance da árvore, eu tenho jogado também o Breath of the Wild, né? Eu te influenciei, né? Eu já tava jogando antes, mas aí quando eu consigo, né? Quando eu não tô, sei lá, numa reunião, alguma coisa lá no trampo, eu consigo ficar acompanhando você jogando. E aí eu, normalmente, quando eu consigo acompanhar você jogando, eu acabo ligando também. E aí eu volto pro Zelda, né? Aí eu acabo jogando mais. E aí eu, sem querer, esse lance da árvore que você falou, aconteceu comigo, só que foi com um NPC, mano. Eu cortei uma árvore, ela caiu em cima de uma velhinha, mano, que tava passando do lado, assim. Daniel, que Mas foi completamente sem querer, eu nem vi. E aí é engraçado que ela fala tipo um Yex quando o NPC é acertado pela árvore, tá ligado? Ele não morre, né? Mas ele é acertado, cara. E aí eu descobri sem querer também. Ultimamente eu tô em outro Breath of the Wild like. Elden Ring, mano. Putz. Olha só. Essa semana, mano, teve 2 noites que eu fui dormir 5 horas da manhã porque eu fiquei jogando Elden Ring. Mas tu voltou naquele teu save lá e foi embora? Eu recomecei. Aí agora eu tô farmando pra conseguir matar os bichos porque eu quero ficar OP, entendeu? No Elden Ring não dá pra ficar muito OP, mas eu quero ficar o máximo que eu consigo, pelo menos, pra ter um pouco mais de facilidade, poder explorar o mundo com diversão e tranquilidade. Porque, cara, esse jogo é muito bom, mano. Pelo amor de Deus. E aí, cara, a gente tá no level 130 já. Vocês não têm noção. Eu fiz cada coisa pra poder farmar. Agora a gente já limpou o mapa que a gente tem aberto. Eu falo a gente porque eu tô jogando com a Mari, né? A gente limpou os bichos épicos que tem, né? Os monstros grandes, aquelas gárgulas bizarras fortonas. A gente tá matando todos eles, assim, os dragões todos já matamos. Caraca, a gente chegou num lugar que eu nem sabia que tinha uma parte embaixo da Tervore, mano. Muito foda. Sim. Porra, esse jogo é foda, mano. Ouça o episódio aí do Up, do Elden Ring. Mas, ô Coelho, se você souber montar a build, mano, tu fica OP pra caralho nesse jogo, mano. Então, eu tô jogando de mago, mano. Eu consegui agora pegar aquele Kamehameha bolado. Sim. E aí eu peguei um bagulho que, tipo, me deixa 10 segundos com mana infinita. Aí o que eu faço? Eu chego atrás dos bichos, porque o bicho grande, se você chega por trás dele, você consegue bater nele e ele tem alguns segundos até ele começar a te sentar a porrada, né? Aí eu peguei uma magia que ela cria um selo embaixo de mim. Enquanto eu ficar em cima desse selo, toda magia que eu uso causa 35% a mais de dano. E aí eu faço isso, e aí eu ativo a mana infinita e eu dou o Kamehameha, porque o Kamehameha, se você segurar, ele vai até sua mana acabar. Só que minha mana tá infinita, aí eu vrau no bicho, arranco metade da vida dele, antes dele conseguir respirar, e aí depois a gente começa a batalhar, entendeu? Pô, bom demais, mano. Foda. Esse lance das builds, nos jogos da From Software, né, no Elden Ring, o Elden Ring, por ser tão grande, ele tem muitas opções de build, né? Depois que você passa da Renala, aquela chefe lá daquela área meio pantanosa, tá ligado? Não, que pantanosa o quê, mano? Pantanosa, ela não. é do Harry Potter, pô. Da escola, pode crer. De Hogwarts lá. Pra você chegar na escola, você passa por uma área que é todo um pântano, assim, né? É verdade. Não fica lisa exatamente, mas é caminho, assim, por isso eu confundi. Depois que você passa pela Renala, você pode resetar os seus status, né? Ela habilita aquela opção de você, se você tiver um item específico lá, ela reseta seus status. E aí eu já tava com meu personagem muito forte, e aí me falaram de uma build lá, com sangramento, que tu usava uma katana maluca lá e não sei o que. Samurai. A espada é de samurai, mas a build não é de samurai, não. Não sei se ela é de samurai, na verdade, assim, mas o meu personagem não tinha armadura de samurai nem nada, né? Me passaram essa build, falaram assim, cara, faz essa build aqui, que essa build é muito roubada, não sei lá. Aí, como eu tinha magia, né, aí eu fui distribuir o suficiente pra poder usar essa katana, que não é nenhuma katana, acho que é o Shigatana ela, que é aquela katana grandona, né? E ela dá o sangramento, e eu tenho uma magia... Katana da morte. É o quê? Shi é tipo morte. Gatana é só katana, né? Misturado com outra palavra, ele troca de K pra H. Olha aí. Shigatana. Katana da morte. Katana da morte. Fica aí a aula de japonês de hoje. A oportunidade de professor de japonês aqui. Mas o nome da arma, ela é Rios de Sangue. Quem tá ouvindo aí, que jogou Elden Ring, com certeza ouviu falar dessa espada em algum momento, assim. E aí, quando eu peguei ela, eu tinha uma magia que era tipo umas mosquinhas que você joga e que dão sangramento. E aí, o sangramento nesse jogo é roubado, né? Porque quando pega o sangramento, a vida do inimigo vai indo embora. Cara, quando eu montei essa build, mano, eu lambi os chefes do final do jogo com essa build. Porque eu já tava muito forte, e aí eu só distribuí e tal, mas aí, no final do jogo, eu descobri uma build nova e meu personagem ficou completamente diferente do que eu fui a maior parte do jogo, sabe? Isso que eu acho muito foda, mano. Eu tenho vontade de fazer isso porque, tipo, a gente vai jogando o jogo, a gente vai pegando um monte de arma diferente, um monte de magia diferente que a gente não consegue usar, né? Eu tô com vontade de testar as magias que são de fé, sabe? As bênçãos, que não é, tipo, feitiço, é bênção. Sim. Cara, tem cada coisa foda que eu peguei ali, mano. Tem. Deu vontade. Eu quero testar depois, trocar a build toda. Cara, tem uns buffs muito bons que você dá quando usa build de fé. É muito bom. Mas olha só, cara, eu acho que já é uma tradição do Sem Pauta a gente falar de Elden Ring, né? Todo Sem Pauta a gente fala de Elden Ring, mano. Cara, porra, a gente vai passar o ano inteiro falando desse jogo.
E eu jogando na conta do Cardoso. Ainda bem que eu não entrei online de novo lá, pra atrapalhar a jogatina online do Cardoso. Elden Ring eu nem terminei, desinstalei e foi isso. Eu terminei no meu coração já. Dropou. Justo. Mas olha, a gente tava no meio dos agradecimentos e antes de partir pros outros assuntos que a gente tem pra falar aqui, acabou que o Elden Ring virou mais uma vez o assunto. A gente tem que fazer um agradecimento especial aqui, né, Coelho? Pra uma galera que, pô, tá lá com a gente no Catarse e chegando junto sempre com a gente, né, cara? Com certeza. O Felipe Magosso Poveda, cara. Olha o nome bonito que esse cara tem. Fala sério. Muito obrigado, Felipão. Você é brabo demais. Valeu demais por apoiar a gente aí, de coração mesmo. Marcelo Santos também. Muito obrigado, gente. Vocês são incríveis. O Luke Margui também. Luke Margui. Tipo, é um nome... quase uma Triforce, né? São 3 nomes de 3 letras cada. Luke Margui. Adorei. É tipo Jin, Nairu e Farori. A Triforce num próprio nome. Gostei. Muito obrigado pelo seu apoio, meu querido. Tamo junto. É nóis. Bom demais. Olha, eu acho que o Felipe Magosso é o Falk, né? Ah, mentira. Sério? É ele mesmo? Eu acho que é ele, mano. Que eu tô olhando a fotinho aqui no Catarse. Deixa eu ver aqui. É ele sim, mano. É o Falk sim, mano. Que lindo, É o mano. Falquinho! Porra, valeu, Falk. Você é lindo, maravilhoso, Tamo perfeito. junto, Que mano. homem gostoso e maravilhoso. Simplesmente o Deus que resolve todos os problemas de TI da história da humanidade. Maravilhoso. Sério, mano, não tem nada que o Falk não consiga resolver. Nada. O cara é brabo demais, mano. Até Tamo a junto. nossa vida ele tá resolvendo aí, ó. Ajudando a gente a produzir esse conteúdo. Exatamente. Muito obrigado, seu lindo. E ele foi um dos primeiros a dar sub lá no Twitch, hein? Ele tem até o badgezinho de first. Pô, Olha aí. brabo demais. Esse cara é simplesmente Então, sinistro. muito obrigado aí. Falqui, Lindão, Luke e Marcelão. É nóis, gente. Muito bom. Mas então, a gente faz tururu no Sem Pauta? Já nem lembro mais. Sim, e o de hoje é especial. Zabuzeta, puxa a música. Não. Simplesmente o último romântico. Vamos começar aqui então as nossas pautas do Sem Pauta maravilhoso. Eu adoro fazer aqui Sem Pauta. Quero começar com o Cardoso, nosso querido lindo maravilhoso, porque, cara, ele tem ali, ó, a pauta sobre tempo. E tempo é algo que a gente não tem como escapar, né, Cardoso? Exatamente. Fale pra mim sobre tempo, que eu quero falar sobre isso. A gente não tem uma Ocarina of Time pra tocar Song of Time e voltar 3 dias no tempo, né, Cardoso? Cara, é incrível como há muito pouco tempo atrás o Sem Pauta era sinônimo de reclamação pra gente, né? Tipo assim, a gente via 3 pautas de coisas que a gente queria reclamar. A verdade é essa, né? Tipo assim, a gente via, tipo, coisas que a gente tava puto, ou coisas que a gente tava meio de saco cheio e tal. E aí, quando o Dan mandou a pauta, eu fiquei, tipo, pensando assim, o que será que eu quero falar sobre dessa vez? E é incrível como dessa vez eu não quero falar nada de ruim, na verdade. E aí, falando de tempo, uma parcela das pessoas já sabe disso, assim, mas eu saí do trampo que eu tava trabalhando antes e comecei a me dedicar única e exclusivamente pro Up. Como? Com que dinheiro? Com que não sei o quê? Nem eu sei. Cara, mas na verdade, desde o início o Up começou assim, né? Uma aposta, mano. A gente não sabia se a gente ia dar conta aí. E, tipo, a gente vai dando um jeito, né? Verdade. Sim. A gente tá acreditando muito nesse sonho, né, Cardoso? Pois é, e aí, tipo assim, cara, desde o começo do ano, quando a gente se tornou independente, quando a gente se despediu lá do Final Level e tal, eu venho conversado com o Daniel que essa era uma das minhas grandes vontades, assim, de me dedicar exclusivamente pra isso, de sentir que essa era a minha parada e uma coisa que eu gostaria de fazer, e que, cara, a gente começou a crescer muito rápido, né, nesse ano. Desde que a gente se tornou independente, a gente foi quase dobrando de tamanho, né, então já era um projeto que dependia de tempo, que dependia de dedicação, e sempre foi muito difícil desde o começo, assim, tipo, dedicar nosso tempo, abre aspas, livre pra isso, né, porque acabava que, tipo, a gente trabalhava 8, 10 horas por dia e depois trabalhava mais 2, 3 horas no Up, então, tipo, era muita coisa, né, e a gente vivia exausto, vivia em burnout, vivia cansado. Desde que eu saí desse trampo que eu tinha antes e comecei a me dedicar 100% pro Up, fazer live todos os dias e, enfim, cuidar mais disso, mano, é impressionante o quanto isso mudou a minha vida. E, tipo assim, tem 2 semanas só e o quanto, tipo, isso mudou minha alegria com a vida mesmo, assim, sabe? Minha esposa vivia falando assim, cara, tu nunca tem tempo pra nada, você tá sempre reclamando. E agora, tipo assim, mano, qualquer pessoa que vira pra mim e fala assim, ô Cardoso, vamos tomar um café, vamos fazer qualquer
coisa, eu falo, vamos nessa e tal, não sei o que. E eu, tipo assim, tô andando animado pela casa, tô animado com o futuro, tô fazendo as coisas do Up com mó tesão, assim. Então, tipo, o que eu queria falar de tempo é que, cara, a gente precisa de tempo pra correr atrás dos nossos sonhos mesmo, sabe? É verdade. Eu acho que tempo é a parada mais preciosa que a gente tem e que o mundo capitalista e o mundo do trabalho e tal, o lance deles é comprar o nosso tempo de vida, sabe? A gente vive tudo muito imediatista, né? A gente realmente vive a nossa vida, parece que atrás de serotonina. Tipo, ficar vendo vídeo de TikTok rapidão pra gente suprir aquela ansiedade que a gente tem, porque nunca parece ser o suficiente o que a gente faz, né, e tal. Quando a gente consegue encontrar um balanço na nossa vida, quando a gente consegue sair desse encantamento, a gente começa a viver muito melhor, né, mano? Eu passei por isso, eu cheguei a falar aqui no Sem Pauta, né, no início do ano. Eu tenho tentado equilibrar as coisas aqui, né, e eu converso muito com o Cardoso, assim, e essa virada de momento, né, que o Cardoso comentou da vida dele, a gente conversou bastante sobre isso, né. Eu tô num trabalho atual que é um trabalho que toma muito do meu tempo, né. Então, nas nossas conversas a gente sempre trazia isso, porque o Cardoso tava num trampo antes também, que era um trampo que tomava bastante do tempo dele, então a gente ficava muito cansado, né, mano? Sim. E eu venho refletindo muito sobre isso também, e é interessante até que eu traga esse contraponto desse momento, né, que tipo, agora o Cardoso tá encontrando essa paz pra criar o conteúdo, enquanto eu ainda tô em busca disso, assim. E realmente é uma parada que, mano, o conteúdo fica melhor também, né, cara? Sim. Tipo, quando você tem tempo pra produzir, tem tempo pra se dedicar ao conteúdo que você tá fazendo, porque tudo que a gente faz aqui, né, podcast, pô, a gente tá gravando nesse momento aqui ao vivo, então a galera que tá aqui com a gente, né, e que tá assistindo consegue ver a gente aqui. Mano, se a gente tá mal, se a gente não tá legal, a gente deixa transparecer na voz, pra quem tá ouvindo gravado, e pra quem tá aqui no ao vivo acompanhando o vídeo, também deixa transparecer. E a gente tá exausto, a gente tá cansado, e no fim, o nosso conteúdo é um conteúdo orgânico. A gente fala que a gente tem roteiro aqui, que a gente tem pauta e tal, na verdade é só um guia, mano, porque a conversa mesmo é a gente aqui, é a gente sendo a gente mesmo e trazendo nossas opiniões, a gente não é roteirizado. Então, quando você não tem a paz pra sentar aqui e dar tudo de si, o conteúdo também é afetado, mano, porque você tá cansado, né? Então o tempo é foda, cara, mano. por exemplo, essa semana eu derrotei um dos chefes lá do Zelda, né? Maldito daquele chefe desgraçado que eu fiquei 3 horas e meia pra matar. Do camelo lá do deserto, né? Sim, mano, eu nunca na minha vida teria paciência pra ficar 3 horas e meia em live passando raiva se eu não tivesse, tipo, tempo pra isso, entendeu? Se eu não tivesse, tipo, tranquilo pra isso. Não teria essa energia. E, tipo assim, hoje, quem tava no chat viu, assim, hoje eu tive uma queda de pressão no meio da live, assim, sei lá o que me deu. E eu falei, pô, galera, vou precisar sair e tal. E, assim, a gente só pode fazer isso quando a gente não tem aquela pressão de, tipo, você tem que fazer tantas horas de live, porque se você atrasar agora a live, você não vai ter tempo de fazer depois, e aí vai ficar faltando tempo de não sei o que, não sei o que. Não, mano, eu posso abrir com calma, ficar ali trocando ideia com vocês a tarde toda, sacou? E é isso, é pra ser assim. É, cara, e a verdade é que o mercado de trabalho, quem tá dentro do mercado sabe disso, e a gente que trabalha com conteúdo e trabalha na área criativa, assim, né, tipo, o Coelho trabalha há muito tempo com o canal dele, mas já trabalhou em outras paradas, e a cobrança que vem das pessoas ali, sei lá, se você trabalha numa redação, por exemplo, a cobrança de você tá sempre em cima, de você tá sempre trabalhando, e quando você trabalha com conteúdo, existe uma parada que é a dificuldade de você virar a chave, mano. Tipo assim, acabou o meu horário de trabalho, eu vou virar a chave e eu vou sair pra comer, eu vou sentar aqui no meu sofá e ver uma televisão. Se você trabalha com conteúdo, você tá sempre de olho no que tá acontecendo, mano. É uma parada quase automática sua. E eu trabalho com conteúdo há muito tempo, o Cardoso, pô, trabalhou comigo por muito tempo também, e a gente tinha isso, né, cara? Tipo, acabou o horário de trabalho, mas não acabou. Você continua pensando, você continua planejando as coisas, sabe? Mano, o Daniel sabe bem. Os horários que eu mando mensagem pra ele, eu mando mensagem tomando banho, mano. É porque eu parei de fazer isso porque eu quebrei meu outro celular. Mas eu mandava mensagem pro Daniel tomando banho. Ô, Cardoso, manda mensagem pra mim também. Pode deixar. Manda foto. Eu falava assim, caralho, tive uma ideia, tal, não sei o que lá. Ele, vamos falar no Discord? Aí eu mandava uma foto pra ele debaixo do chuveiro. Eu falava, pô, mano, não tem como. Não vou poder conversar contigo no celular agora. Pra quem quiser ver essas fotos aí a gente tem que abrir uma outra rede de apoio. OnlyFans.com/segue o Up. Exato. Vem aí! Ajuda a gente lá. Eu falava, mano, não tem como a gente falar no telefone agora. Mas é sério, cara. Tipo assim, o momento que eu tenho ideia é o momento que eu não tô trabalhando. Eu nunca tive ideia trabalhando. Nunca sentei e falei assim, nossa, vou criar aqui. Aí, sei lá, eu pegava a minha máquina de escrever e fitava o horizonte. Isso não existe, mano. Essa ideia maluca de que a pessoa criativa
criativa, ela faz assim, e aí ela vira a chave e ela começa a criar, mano. É uma maluquice. A gente só começa a criar quando a gente vê o mundo, cara. Tipo, quando a gente vai na rua, conhece o tiozinho da farmácia que tem um monte de história pra contar, quando a gente vai comprar um frango e aí ouve uma fofoca do bairro, é aí que você vai, tipo, criando a parada, entendeu? Agora, se você não vive, se você não tem esse tempo de viver, você não vai criar nada, você vai criar zero. Sim. É disso que a gente tá falando. A gente precisa desse tempo pra criar. Miyamoto não criou Zelda porque ele ficava na infância dele indo nos bosques perto da casa dele e tal, imaginando, viajando. Isso é verdade. No estudo de game design, tem uma parada que fala que nenhuma experiência que você tem é desperdiçada. Tudo, na verdade, não é só game design, não. É de inspiração mesmo pra qualquer coisa criativa. Aquela experiência que você teve vai te ajudar a se inspirar em alguma criação que você vai fazer. Mas se você passa o dia só na frente do computador, correndo na vida, é meio difícil, mano. Você não consegue muito ter esses momentos, né? O lance é que você... Bom, eu tô falando de mim, na verdade, né? No meu caso, assim, eu vendo o meu tempo por uma empresa. E por mais que eu seja um profissional que trabalhe na área de criação nessa empresa, toda a minha inspiração e todo o meu tempo que eu tenho pra dedicar pra criar coisas é pra essa empresa, sabe? Então, se o meu horário não tem um limite ali, né? Como é o mercado, e a gente sabe que é assim que funciona, você trabalha sempre muito e você é muito cobrado e etc. Isso é em qualquer empresa que você vai trabalhar, algumas mais do que outras, né? No Up não, no Up a gente não se cobra assim. No Up a gente não se cobra assim. Mano, eu já ouvi cada desaforo de chefe que é inacreditável. Se eu contar aqui... Eu só não conto porque senão vai aparecer um advogado aí falando que eu posso processar. Então eu vou ficar aqui quietinho. O Cardoso tava falando esse negócio de correr atrás de sonho. Eu tava conversando com a Mari hoje isso, cara, que é muito louco, porque eu sempre quis trabalhar com games, né? E aí eu fui pra área de web, porque era onde o dinheiro tava entrando e também é design, eu gosto e tal. Foi naquela época que começou o Flash ali, Kibiloco, esses sites ali, no começo dos anos 2000, assim que surgiu a internet, aí tu sentiu uma oportunidade ali de tentar nesse mercado. Tinha muita oportunidade, muita oportunidade. E eu era bom fazendo isso, só que, mano, toda vez que eu tinha que fazer um site, uma parada, eu fazia bem, mas eu sempre ficava meio tipo, ai, nossa, vou ter que fazer outro projeto desse. Não era bem a minha paixão. Sabe quando você faz bem uma parada, mas não é o que tu gosta, sabe? Uhum. Só que a gente acaba achando que a gente tem que fazer o que a sociedade diz pra gente fazer, ou que a gente se convence de alguma coisa. Por exemplo, eu acho que universidade, faculdade, é um comprometimento tão grande que você faz consigo mesmo, de esforço, que se você não aproveita aquilo que você aprendeu na sua universidade pro caminho que é mais óbvio, pra aquilo que você estudou, parece um desperdício. Então você coloca uma cobrança assim nas suas costas, né? A Mari tava falando comigo hoje que, tipo assim, cara, ela é designer também, né? E ela é muito boa no que ela faz ali no Photoshop e tudo mais. Só que ela tava falando, cara, eu tô amando, porque ela tá trabalhando comigo agora. Ela faz os reels lá das minhas redes sociais, os videozinhos de social media, ela faz capa do canal. Cara, e ela faz um trabalho muito foda de social media, assim. Tipo, parece que eu sou foda por causa do trabalho que ela faz, sabe? Eu falei, cara, eu entendo. Eu sei que você se comprometeu a fazer uma parada na sua faculdade, que é o caminho óbvio você seguir e continuar trabalhando com essa parte do design e tal. Mas e se você meio que iniciar o seu próprio projeto pra cuidar de social media de alguma empresa? Porque você faz isso muito bem. Aí ela ficou pensativa e tal. Às vezes, cara, a gente fica tão fechado numa parada que a gente tá fazendo, ou que a gente se comprometeu, que a gente esquece de considerar as outras opções que podem fazer bem, podem ser boas também pra gente. E a gente só consegue considerar quando a gente sai dessa correria diária, todo dia, entendeu? Então é importante mesmo, mano, tirar um tempinho pra si, sabe? Eu aprendi isso muito bem esse ano. E é aquela coisa também, mano, todo mundo pode ter a crise dos 30, tá ligado? Verdade. Eu tô me permitindo viver minha crise dos 30. Eu achava que eu sabia tudo que eu queria fazer, e aí quando chegou os 30 eu falei, pô, mano, não sei o que eu quero fazer, se é isso mesmo não, eu acho que eu quero fazer outra coisa. E aí eu fui mudando, entendeu? Eu acho que a gente tem que se permitir. Lógico, mano, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, moro com uma pessoa que trabalha, então, tipo, não vou passar nenhum tipo de necessidade, etc. E tem esse lado também, é importante a gente admitir isso e tal, mas eu tô me dando ao luxo de curtir essa crise dos 30 mesmo, mano. E às vezes pode ser que saia coisa muito boa daí, né? Então... vai sair, mano. E você tem gente pra poder te ajudar nisso. E, cara, a gente tá numa posição que a gente tem uma galera muito foda que ajuda a gente também a realizar os nossos sonhos, né? Então, sim, vai dar bom, Cardoso. Vai dar bom. Não, com certeza, mano. Só de ver o retorno das lives, cara, porra, é um negócio incrível, assim. Sério, o bagulho foi muito de 0 a 100 muito rápido, cara, nas lives. Muito é bizarro rápido. mesmo, muito foda. Não, muito rápido, mano. Eu tava, tipo, analisando o mercado e vendo, tipo, pessoas e tal. E, cara, a quantidade de gente que dá sub pra gente é a mesma quantidade que dá sub pra streamer grande, cara. Eu fiquei, caralho, da hora, cara. Nossa taxa de conversão, assim, é muito absurda e isso é muito bom porque, além de, lógico, a gente tirar um leve sustento ali no começo, também é uma maneira, tipo, de ver que nosso engajamento, as pessoas gostam da gente, tá ligado? Isso é muito importante, mano. Eu acho que a galera se identifica porque a gente é igual a galera que
que ouve a gente também é muito verdadeiro, né, mano? Isso é foda. Sim. Isso é verdade. Eu acho que a gente é muito sincero com o nosso conteúdo e com a nossa audiência, mano. Isso é muito importante. É, completamente, mano. O Up é o único lugar na internet que eu falo palavrão. Eu falo do jeito que eu falo normalmente, sabe? Porra, foda-se. Aí, falando nisso, ô Danzito, que caralho de filme é esse, mano? Mano... Falando em tempo... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Esse título me parece muito interessante, mano. Mas eu não tenho a menor ideia do que se trata isso. Cara, então, eu não sei se você ia puxar alguma coisa que você ia falar agora, mas eu queria puxar sobre esse filme, porque, de certa forma, ele tem um pouco a ver com essas reflexões que a gente tá fazendo sobre vida. E nem foi a intenção aqui, na hora que eu coloquei ele na pauta, mas é porque eu assisti esse filme recentemente, né? Inclusive, pra quem tá ouvindo a gente, quem tá também acompanhando aqui ao vivo, eu recomendo muito. Tá, eu acho um filme muito bom. Coelho, você que não viu, recomendo que você assista, mano. Não vi, tenho a menor ideia do que se trata. O título é interessante. Mas, tipo assim, vai sem saber muito sobre o que se trata, porque se até a gente explicar aqui, coisa que a gente vai falar sobre o que é, a gente não consegue botar em palavras. É, exatamente. Mas eu tenho certeza que o Daniel não vai conseguir botar em palavras o que é. Vai falar, na verdade, eu nem quero. Assim, eu não quero falar muito sobre o que é, sobre do que se trata, assim, mas eu quero falar um pouco sobre uma sensação que ele trouxe, assim, pra mim, né? E que talvez outras pessoas que tenham assistido não tenham sentido a mesma coisa, né? Então é muito mais a minha experiência. Primeiro que é um filmaço, é um filme muito bom, é um filme impecável, assim, mas se você for pegar a sinopse, né, e for ver, ou se você for assistir um trailer do filme, ele basicamente fala sobre o multiverso. Caralho? É. Não esperava, ok. Em inglês o nome é Everything, Everywhere, All at Once. All at Once, isso. Ele é uma história sobre multiverso, só que não é como na Marvel, assim, né, conectando vários filmes e várias coisas, assim. Ele tem uma história fechadinha ali nele, e ele fala sobre isso, sobre essa teoria, né, de que existem muitas versões de nós, diferentes universos, né, e que esses universos coexistem aí de uma maneira paralela, invisível, né. E o filme ele pega essa teoria, monta uma história ali que passeia pelo sci-fi e tal, e conta uma história ali muito legal. É um filme que tem momentos de ação muito interessantes e tal, mas isso não é o ponto pra mim, assim. Eu não quero nem dar spoilers, nem nada sobre o filme, mas é uma coisa que é uma reflexão que o filme trouxe pra mim, assim, né, porque ele tem uma protagonista, né, que é uma personagem lá, e ela acaba entrando nessa situação, né, de estar ciente sobre esse multiverso e sobre essas muitas versões dela, né, em cada universo diferente, e são vários universos malucos e tal, e evidentemente existem universos em que ela é uma pessoa que acabou caindo pra um lado e se tornou uma pessoa completamente diferente do que ela é, né, e dentre essas muitas coisas, acaba que um gatilho ativa na personagem ali, vamos dizer assim, de ter uma versão dela que a versão dela protagonista ali, a que a gente tá acompanhando, de certa forma sente uma inveja, assim, sabe? Ela sente inveja de si própria. É, de outra versão dela. Outra versão, Caralho. É, tipo assim, se eu tivesse vivido uma vida completamente diferente, se eu tivesse feito outras escolhas, sei lá, vou dar um exemplo aqui, se eu não tivesse feito a faculdade que eu fiz, se eu não tivesse casado, se eu não tivesse, sei lá, me mudado pra cidade e tal, eu seria outra pessoa e eu poderia ser como essa minha versão, sabe? Porra, premissa interessante pra caralho esse filme, entendi. É, tipo assim, é uma ponta do filme, tá? Tipo, você precisa assistir mesmo pra entender, assim. Mas esse feeling que o filme trouxe pra mim, ele me fez pensar sobre o quanto a gente não tá satisfeito com as coisas, mano. Sabe? No fim, aquela personagem ali, ela não é uma personagem jovem, ela é uma personagem que já tem uma vida, tipo, ela já é uma adulta e tal, com vida construída, assim. E ela vê uma outra versão dela e parece que, tipo, tudo que ela viveu até aquele ponto ali não valeu de porra nenhuma. Como se ela não tivesse tido momentos felizes, não tivesse tido suas próprias realizações, sabe? E eu acho isso uma coisa muito reflexiva, porque a gente tá sempre em busca de alguma coisa. Às vezes tem uma certa dificuldade de assumir as coisas que a gente já conquistou, mano. Sabe? Tipo assim, pô, eu não tô satisfeito com esse momento aqui da minha vida, sabe? Tipo, eu não tô muito feliz no meu trabalho, eu não tô muito feliz, sei lá, numa rotina específica que eu tenho, porque eu tô, sei lá, fazendo algum tratamento, porque eu tô com algum problema pessoal. Mas você meio que faz com que isso sobreponha todas as outras coisas que você conquistou e que você tem, porque você conquistou aquilo ao longo da sua vida. E se você vê a grama do vizinho, você logo quer a grama do vizinho e esquece de todas essas coisas, sabe? E eu tô passando por uma fase, assim, na minha vida pessoal, né, de muitas mudanças. Da virada de 2021 pra cá, né, muita coisa foi mudando na minha vida.
e tal. Eu agora tô passando por uma mudança real, que é a mudança prática, que eu vou me mudar de apartamento, porque meu proprietário aqui quer vender o apartamento que eu tô morando. Meio que não pediu o apartamento, mas pediu. Então eu vou passar por mais uma mudança. E aí, quando você passa por esses momentos que você não espera, de mudanças que você não tava muito esperando, né? Ou você tá pronto pra isso e você não reclama, ou você fica meio revoltado. Caraca, vou ter que mudar. Caraca, vou ter que não sei o quê. E você esquece de outras coisas, sabe? E quando eu saí desse filme, ele me pegou nesse ponto, assim, né? Do quanto é importante você olhar pras pequenas coisas que você tem à sua volta e que às vezes você conquistou sem perceber que foi uma coisa que você trabalhou pra conquistar, sabe? Isso me deixou muito reflexivo, assim. E eu falei, cara, eu não tenho que reclamar, mano. Sabe? Eu não tenho que me entregar pra chateações e coisas assim. Pô, mano, um grande exemplo é o próprio Up, mano. Sabe? Que é uma parada que, tipo, até o ano passado ele era Final Level Cast, né? E quem ouve aqui, a gente aqui sabe como foi essa transição. A gente já contou várias vezes aqui. O Cardoso acabou de contar como tem sido pra ele também, né? Essa virada e tal. E no fim, mano, tipo, o Up é uma parada foda que tá acontecendo com a gente, assim, sabe? Tipo, tem a galera agora ao vivo aqui acompanhando a gente. Tem uma galera que ao vivo está acompanhando o Cardoso todos os dias na live, sabe? E a galera que ouve os nossos episódios e que tá sempre dando feedback. E é uma parada muito foda e que eu sei que tem muita gente que, tipo, trabalha pra ter isso que a gente tem, sabe? E a gente tem que ser muito grato, mano. Eu sou muito grato. Tô parecendo o hashtag gratidão, né? A gente tá muito assim hoje. Normalmente o hashtag gratidão sou eu nos lugares também. É verdade, Sim, mano, eu tava parando pra pensar, tipo assim, mano, todo santo dia, e tem, tipo assim, uma semana e pouco eu comecei a fazer isso. Todo santo dia tem, tipo, 30 a 40 pessoas que durante o dia dela, 2 horas da tarde, estão lá me assistindo jogando Zelda. Tipo, mano, 30 a 40 pessoas é uma sala de aula lotada, tá ligado? Tipo, sim. Porra, isso é muito foda. Isso é Sim. muito foda. A gente tem que ser grato mesmo. Pois é, mano. E aí, esse foi o sentimento que eu fiquei com esse filme, assim. Parece que, independente dessa mensagem, que às vezes pode ou não pegar algumas pessoas, eu conversei com algumas pessoas que assistiram e que não se atentaram muito a isso no filme, assim, sabe? Mas, tipo, em mim acabou batendo muito, talvez pelo momento que eu tô passando, tá ligado? E aí eu gostei muito do filme, independente dessa questão, dessa mensagem. Eu acho que é um filme tecnicamente foda. Ele fala sobre outras coisas em meio a isso, sabe? Mas esse ponto da história que eu peguei ali, que bateu em mim, pra mim fez, mano, cara, que roteiro foda, que maneira de contar sobre uma coisa que parece muito simples, mas da forma como é contado no filme ficou muito forte, sabe? E fica muito grande, assim. Então, cara, eu recomendo muito, assistam esse filme. Na minha opinião, é um dos grandes filmes desse ano. Eu acho que ele vai ser indicado pra premiações, ele vai estar aí sendo falado pelas pessoas, sabe? E, mano, é foda, mano. Pra mim, esse filme veio do nada e tá todo mundo falando dele, assim, deve ser bom mesmo. Eu quero assistir. É muito bom. Cara, pra mim, quando eu pensei, multiverso, eu tô meio de saco cheio desse assunto, tá ligado? Uhum. E aí eu já tava com uma preguiça pra esse filme. Mas quando eu vi, mano, eu fiquei tipo, é isso aqui é falar sobre multiverso, tá ligado? É. Não é filme da Marvel, nada disso, é isso aqui. Ele trata sobre muitos temas ali, né? Foi o que eu falei, isso que eu tô falando aqui é uma ponta ali do filme, que foi a leitura que eu fiz sobre ele, né? Mas eu recomendo que vejam, mano. E acho que cada um vai ter uma experiência ali diferente, Ó, sabe? a galera tá perguntando qual que é o filme. É Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. A gente falou algumas vezes o título, só que ele é um título tão incomum que nem parece que a gente tá falando do título do filme, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E o que é incrível é que ele é literalmente o que quer dizer o filme todo, assim. O filme quer dizer exatamente o que o título fala, tá ligado? É um dos poucos casos que realmente é isso aí. Sim. Não. E, cara, o trailer, mano, eu lembro que chamei a senhora Jogadã pra assistir o filme, né? E ela não tinha visto nada sobre o filme ainda, né? E eu também não tinha, assim. Eu acho que se eu vi um trailer eu não lembrava direito, mas eu sabia que era um filme, né? Que tinha uma galera boa ali, uns atores que eu gosto e tal. Inclusive, uma curiosidade é que o ator, que é um dos protagonistas do filme ali, que é tipo o marido dela, é o menininho do Indiana Jones, mano. Caralho, foda. É o menininho do Indiana Jones, mano. Que é... Eu não lembro qual era a circunstância que ele aparece de primeira, mas é aquele menininho asiático. Ele usa um bonezinho. Enfim, eu não lembro o nome do personagem, infelizmente. Não vou lembrar, mas é ele. É o mesmo ator. Foda. É isso, mano. Eu queria falar sobre esse filme. Eu recomendo muito. Por favor, assistam, gente. Assistam. Coelho, assista, mano. Tá no cinema, cara. Eu vi no cinema. Eu vou levar a Mari pra assistir. Mano, vá. Eu não sei se a galera que tá ouvindo a gente já tá confortável de voltar a ir ao cinema, né, e tal. A gente sabe que esse processo de retomada tem sido devagar pra algumas pessoas, mas fica aí a dica. Mas existem maneiras. Tá tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É isso. E você, Coelho? Você falou de multiverso, cara, eu já ia falar assim, pô, bem tempo, né, de Doutor Estranho, já o assunto é meio multiverso, não sei o quê, e de repente entrou uma parada mega reflexiva que eu fiquei pensando na minha vida aqui, mano. Foda. Cara, recentemente eu tenho acontecido muitas coisas na minha vida também que está diretamente ligada aos meus sonhos, mano. Eu tenho realizado muitos sonhos recentemente, assim, cara. Tô bem feliz que o mundo tá voltando a se acostumar a fazer as coisas presencialmente e tal, então os eventos estão voltando a acontecer. Tipo, cara, o pessoal tá me convidando pra fazer
fazer parte das coisas de novo, né? Recentemente eu fiz parte lá do The Anime, né? Eu fiz a cobertura do evento do Jeffinho, né? A Summer Game Fest lá, eu tava com eles. E aí foram vários dias de live, eles me levaram lá pra São Paulo, fiquei uma semana lá em São Paulo gravando várias coisas com eles. Mano, é muito foda tá lá. É aquela galera foda. A gente falou muito do Up lá, inclusive. Quem acompanhou as lives viu. A gente falou muito do Up lá, porque todo mundo que tá lá no The Anime, cara, o Dias, a Isa... Pô, até eu apareci lá, pô. Até tu apareceu lá, eu que te chamei ainda. Tava na live lá, ao vivo, e aí a gente chamava o VT dos convidados. Eu falei assim, não, vou chamar aqui o VT agora de uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. Não vou nem apresentar, vou deixar ela se apresentar. Aí eu chamei. Tinham, sei lá, 4.000 pessoas assistindo simultaneamente a gente, 4.500 pessoas. Foi muito foda. E, mano, é muito louco, porque, cara, eu cheguei lá, eu tava nervosaço pra fazer o teste, né? Porque a gente tem que primeiro ensaiar. As lives começaram, acho que na sexta-feira ou na quinta-feira, a gente ensaiou um dia antes. E, mano, eu fiquei nervoso. Eu não sou uma pessoa tímida, mano. Mas eu fiquei nervoso, sabe por quê? A estrutura deles é pica. Tipo, você entra lá no Omelete, e aí lá embaixo tem o estúdio deles, eles prepararam, tipo, bonitão o estúdio com um painel enorme de LED atrás que fica passando lá, temporada de anúncios, várias coisas. Na tua frente tem umas 4 ou 5 câmeras. Umas câmeras fodas, assim, com umas lentes telescópicas imensas. E cada câmera faz uma parada diferente. Então, tipo, eu fiquei meio assim, caraca, pra onde que eu olho, meu irmão? Pra onde que eu olho? Eu olho pra essa câmera ou pra outra câmera? Eu parecia que eu tava no Jornal Nacional, sabe? Boa noite. Aí você vira pra outra câmera, assim. Só que era a primeira vez que eu tava gravando com uma estrutura dessa, sabe? E eu tava ali com a Isa. E a Isa, mano, a Isa é braba. A Isa é foda. Ela parece que nasceu pra fazer a apresentação, cara. Ela muito à vontade de fazer aquilo. E eu não sabia como é que ia ser o esquema. Se eu, tipo, eu que ia tocar a live ou se eu ia estar lá de co-host, né? Porque tem uma dinâmica diferente, né? Quando você tá de co-host, a outra pessoa é que puxa os assuntos, puxa as pautas e tal, e você desenvolve junto com ela. Só que, na verdade, nessa live a gente fez bem dividido, assim. Ela puxava algumas coisas, eu puxava outras coisas. Só que antes de eu entender isso, eu tava nervosaço. Eu não sabia muito bem como que ia ser, sabe? Porque é muito louco, parece que eu tô num programa de televisão. Foi assim que eu me senti. Eu não sei se já gravaram algumas paradas. O Dan, você que já trabalhou no The Anime, você gravava umas paradas assim, Dan? Rapidinho, antes de eu terminar de contar aqui. Ah, a gente fez a cobertura da E3 lá, né? Sei lá, não lembro qual era o ano, mas a gente fez a cobertura da E3, mas a estrutura hoje do The Anime é bem diferente da época que eu tava lá. Tipo, já era bem maneiro, porque eles usavam a mesma estrutura do Omelete pra fazer as lives da E3, mas hoje em dia tá uma parada bem maior, mano. Tá bem mais sinistro, assim. Mas eu sei como é o feeling que você tá falando. Não é, mano? Mas o que o Daniel não comentou, claro que a gente não tava aparecendo na câmera, mas a gente já fez trabalhos pra lives pra mais de 2 milhões de pessoas simultâneo, mano. Sim, Caralho, não, na época da Garena. Ah, na Garena. Na hora que eu vi 2 milhões de pessoas assistindo o meu trabalho, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Fudeu. Espero que não dê merda. Cara, é brabo isso, né? E é muito legal, é muito legal, é muito legal. Eu só fiquei, tipo, meio assim, caraca, o que eu vou fazer, né? Porque eles colocam um ponto no seu ouvido. Eu tava lá na frente, na apresentação, eles colocam um ponto no seu ouvido. E aí, a diretora, mano, a diretora que cuidava de tudo lá é muito foda. Ela tem um trabalho muito incrível, tipo, ela cuida dos mínimos detalhes, até a cor da roupa que você vai usar pra o contraste ficar bom, você não sumir no sofá, se você usar, tipo, uma roupa muito escura com um sofá escuro, sabe? O jeito que tá a iluminação, a matiz da câmera junto com a equipe das câmeras. E ela fica no ponto aqui no seu ouvido, tipo assim, ó, agora puxa o VT de não sei quem. Porque a gente meio que tem uma ordem das coisas, só que dependendo de como as coisas estão andando, ela vai trocando a ordem, né? E aí ela vai falando no seu ouvido. E às vezes você tá conversando com a outra pessoa, e aí a pessoa começa a falar no seu ouvido, e você tem que falar enquanto você ouve. E você não pode gaguejar, porque tem 1 milhão de pessoas te assistindo, entendeu? É muito louco. No dia que a live começou, eu já tava suave. Eu tenho uma parada que é o contrário, mano. Eu fico nervoso, tipo, no ensaio antes, e na hora que tá na live eu meio que entrego pra Deus e fluiu muito bem. Pô, foi irada a apresentação que eu fiz lá. Comecei, né, inicialmente com a Isa ali. E é muito foda tá junto com essa galera que a gente admira pra caralho, né? É muito legal, cara. Eu tava lá com a Isa, apresentei junto com o Gui, com a Carol. E, mano, no último dia, teve um dia lá que eu não pude ir, porque assim, eles são bem cuidadosos com o lance de Covid. Então a gente tinha que ficar fazendo teste toda hora, antes de entrar lá no estúdio pra poder gravar as paradas e tal. E teve um dia que tava lá o Luciano Amaral, mano, que fazia o Pedrinho do Castelo Rá-Tim-Bum. Só que eu não pude falar com ele, cara. O Prandas tava lá, queria dar um abraço no Prandas, mas eu não pude, porque o meu teste tinha expirado, eu só ia saber o resultado no dia seguinte, então eu não pude ir. E aí eu fui gravar com eles só no dia seguinte, eu não tinha Covid nem nada, assim, mas por segurança eles reorganizaram, sabe? Então, cara, foi muito foda. Cara, eu trabalhei com o Luciano, na época que eu tava lá no The Anime, o Luciano fazia parte do elenco de lá, né? E o Luciano é uma das pessoas mais engraçadas com que eu já trabalhei, mano. Ele é muito engraçado, mano. Na época que eu tava lá, a gente fez a cobertura do God of War, né? E a gente fez uma cobertura completa do God of War, porque tava saindo o jogo, era o grande
jogo daquele momento ali, na época que eu tava lá. E a gente fez documentário, entrevistou lá o Rafa Grassetti. Foi quando eu conheci o Rafa, inclusive. E aí, mano, a gente fez uma live que foi, tipo, até zerar o God of War, sabe? E aí, porra, o jogo tem quase 30 horas, sei lá, mano. Então ia ser 30 horas de live. Aí, era pra galera ir revezando, né? Eu lembro que tava o Pranda jogando e acho que a Ju Scott, na época, fazia parte lá do time também. Estavam os dois na live e na sala do lado tava eu e o Luciano Amaral com a porta fechada, ouvindo uma música muito alta, porque a gente não queria tomar spoiler de jeito nenhum do que ia acontecer no momento do jogo, tá ligado? E era, tipo, um momento muito importante do jogo, assim, que eu não vou nem falar aqui, porque a galera que tá ouvindo que não jogou, eu não quero dar spoiler. Mas era, tipo assim, era o grande spoiler do jogo que ia acontecer ali. Aí eu lembro que o Prandas, ele largou a live, aí ele entrou na sala, pediu pra gente abaixar a música, e ele falou assim, gente, seguinte, daqui pra frente não tem como vocês não saberem o que vai acontecer. Então vem pra cá, entra aqui na live com a gente, toma um spoiler com a gente, porque não vai ter como, mano. Vocês vão ter que saber o que vai acontecer. Aí, mano, o Luciano muito triste, mano, entrando na sala assim, tipo, eu tinha a esperança de descobrir essas coisas jogando em casa, mas eu já vi que não vai acontecer, mano. Enfim, muitas experiências boas. Sinto muita falta da galera lá do DN, pessoal, muito gente boa, mano. Fico feliz por você, Coelho, que você tá nessas realizações, cara. Os caras são Pô, bravos. Dan, se você se mudar aqui pra São Paulo, você vai ficar pertinho deles, tá? Só pra te avisar. Entendi. O Cardoso segue nessa cruzada, né, mano, pra me convencer a ir pra São Paulo, mano. Gente, imagina, a gente fazendo conteúdo, eu e o Dan juntos aqui, num estúdio. Porra. Pô, ia ser foda. Por que tu não vem pro Rio, pô? Porque tá tudo aqui em São Paulo, cara. A coluna dele tá doendo, ele não pode ir pro Tem Rio. problema na coluna. Não, mas olha só, o Coelho tá no Rio, eu tô no Rio. Aí, como é que tá tudo em São Paulo, mano? A maior parte do Up tá no Rio, pô. É mais fácil você vir pro Rio do que todo mundo ir pra São Paulo, Mas pô. a Márcia vai se mudar pra São Paulo. E aí, vai ficar meio a meio. E aí? Ela não confirmou isso ainda. Ela falou que vai. Ela falar que vai, eu tô falando que eu vou ficar milionário, mas eu não fiquei. Então... Gente, mano, tipo... Falando em Márcia, a gente vê muita gente famosa e é muito louco, né? É porque uma das coisas que eu queria citar era justamente isso. Dessa galera que a gente acompanha, assim, e que a gente acha que, tipo, pô, famoso, não sei o que, dali a pouco a gente tá ali junto com eles, gravando. Que loucura isso, mano. É muito louco pra quem tá fazendo qualquer coisa com o coração, assim. Mas o Coelho, você é famoso, cara. Mano, tu é famoso que tu tá falando aí, cara. Tu é celebridade, cara. Tu vai lá pro evento da Nintendo, os caras vão lá te cercar pra tirar foto. Mas não é assim que a gente se sente, sabe? Aí o Coelho começa a falar dele mesmo. Nossa, é incrível quando eu começo a gravar com as pessoas, porque as pessoas ficam impressionadas, porque eu sou muito famoso, tá ligado? Mas essa parada é verdade, isso que o Coelho tá falando. Eu tô brincando. É real, eu fui a um bar esses dias aí com a galera, com o Ricardo e tal. O Totoro! Mano, o Totoro falou comigo hoje. Eu tava com o Totoro hoje. Aí ele falou assim, pô, tava lá no bar com o Dan, não sei o quê. Cara, outro dia, Ricardo Regis, Mariana Aires, Felipe Golden Boy e companhia tava aqui em casa comendo churrasco, A mano. Maria Aires tava lá também, mano. Maravilhosa. Ela gravou com a gente lá também. É mó loucura pensar isso, né? É uma loucura, O mano. que eu ia falar do Totoro é que é engraçado que o Totoro é muito famoso, mano. Aí, tipo assim, a gente tava sentado no bar, cara, várias pessoas param pra tirar foto com o Totoro, mano. Toda hora. Eu acho que o Totoro é a pessoa mais famosa que eu conheço, cara. Eu De acho que é verdade. também, mano. Eu conheço o Luciano Amaral. Talvez o Luciano Amaral ali. Totoro e o Luciano Amaral estão ali, Se mano. bem que, mano, a gente conhece o Coelho no Japão, né? Então tem... Não, é verdade, é Com ele no verdade. Japão, né? O Gabriel Rocha tava falando, agora os famosos são vocês, né? Aquela realização caindo, a ficha caindo, assim, caralho. Não, o Cardoso não. O Cardoso é low profile. Eu sou low low profile. profile. Tanto que as redes do Cardoso são secretas. Cara, mas eu já fui reconhecido, sabia? Pela minha voz, não pela minha cara. Olha que aí, loucura. Porra, isso aí é raridade, hein? Caralho. Ser conhecido pela voz é foda. Olha que loucura. Aconteceu uma vez comigo. Eu tava no Uber, cara. Eu falei pro cara, não, tipo, eu faço um podcast de videogames e tal. Se você quiser, pô, bota aí pra você ouvir. Pô, você que tem que andar muito de carro. Aí ele, porra, é um podcast que não sei o que, não sei o que. Aí quando eu vi, cara, o cara era ouvinte do Up. Caralho, Olha só. mano. Maravilhoso. Mó loucura. Uma vez aconteceu comigo uma história, essa história é muito boa. Eu tava jogando Overwatch e eu já contei aqui algumas vezes que quando eu jogo Overwatch eu me transformo no pior ser humano do mundo, né? É só quando você joga Overwatch. Fazendo É. teabag nas pessoas. Não, isso eu não faço não. Entendi. Mas eu fico muito puto, mano. Então o que eu faço? Eu não entro em chat de voz, assim. Eu fico me xingando às vezes, só que, pô, a pessoa ouve, o pessoal acha que eu tô xingando ela, né, mano? Aí, tipo... Aí os caras começaram a xingar pra caralho no chat de texto e tal. Aí eu, porra, cala a boca aí, joga, mano. Vocês ficam se xingando no chat ao invés de jogar. Aí o maluco, peraí, tu joga Dan? Joga Dan? O maluco Caralho, assim, ele falou isso
mesmo? Caralho, famoso pra caralho. Eu contei isso pro Cardoso, mano. Na época a gente era Final Level Cast, né? Aí ele, caralho, joga Dan, o maluco do Final Level Cast tá no esporro, gente. Aí só apareceu assim, joga Dan saiu da partida. Caralho. Não, eu não saí, não. Eu não tava xingando ninguém, mas, porra, eu falei, porra, gente, para de discutir e joga a porra do jogo, mano. Ainda mais, cara, jogando no controle, que pra digitar não é teclado, tá ligado? Então o cara tem que ir setinho, assim, letra por letra. Ou seja, enquanto o cara tá digitando uma frase ali de 3 palavras, ele tá parado, mano, no jogo, tá ligado? Mano, para, mas é por isso. Cara, teve uma vez que eu tava com a Mari em algum restaurante, não sei o quê. A gente tava, tipo, no Super Love, sabe? Tipo, o nosso momentinho ali. No supermercado? Era um restaurante. Porra, qual é, Super Love no supermercado. Minha cabeça estava, tipo, pegando nanguinho, tá ligado? Naquela geladeira caralho, do supermercado. esse era o assunto do nangue. Se agarrando. E tinha um cara atrás assim, tipo... Pô, mano, só quero pegar a porra do meu nangue, tá ligado? Por que vocês estão se agarrando aí, caralho? Que inferno. A imagem mental que as pessoas vão ter. Caralho, pegando nangue. Esse era o assunto do nangue que eu queria trazer aqui no Sem Pauta. Caralho. Mano, aí a gente recebeu uma mensagem depois, um maluco tipo assim, aê, Coelho, te vi na rua aí, mas não quis nem falar nada contigo, que eu não queria interromper o momento romântico. Aí eu, ai, caralho, que vergonha, mano. Aí o cara mandou uma mensagem assim, vai pro hotel, filha da puta. A gente tá sempre sendo observado, sabe? É muito louco isso, cara. É bizarro. Foda, mano. É a foda. sensação é essa, quando o cara vem falar com a gente até tipo, que maneiro, o cara vem falar com a gente. Mas quando o cara manda mensagem falando, porra, estava te observando e não falei nada, tu fica tipo, aí você olha pra janela já, né? Tipo, caralho, tu já fica tá aqui, tenso, né? Caralho, mano, é muito bizarro isso. Muito doido, muito doido. Mas é muito irado. E foi legal, tá, tipo, lá no The Anime e ver uma galera, tipo, que não conhece o nosso trabalho conhecendo. Eu comentei aqui no último que a gente gravou, no último episódio, que tinha gente me chamando de sonista. Eu falei, esse maluco claramente não conhece meu trampo, tá ligado? Tipo, tá aqui, eu estou falando isso com um controlinho de PS4 na mão, mano, porque a gente joga PlayStation pra caramba aqui, mas, pô, o maluco de todas as coisas, ele querer me chamar de sonista, o maluco tá sabendo legal, né? Maravilhoso. Eu falando isso usando uma camiseta vermelha da Nintendo, né? Mas foi legal lá, mano. Foi muito legal ter tido essa experiência. Eu quero poder fazer isso mais vezes lá com eles, porque eu acho que entrosou, sabe? Eu acho que casou bem. A gente ficou muito à vontade, todo mundo. Foi bem legal. E aí, cara, a última live que a gente fez foi aquela live da Xbox by Bethesda Extended Showcase. Caralho, mano. Que foi uma merda. Foi muito chato. Desculpa, Xbox Brasil. Eu sei que vocês patrocinam a Kill Up, mano, mas foi muito chato aquela apresentação que vocês fizeram, tá? Não foi a Xbox Brasil, coitados. Não, a Xbox Brasil é muito pica, a tá? Xbox Brasil é pica. Se fosse a Xbox Brasil responsável, ia ser do caralho essa apresentação. Então, tipo, a gente não tem como fazer milagre. As pessoas estão lá pra assistir o evento e a gente tá comentando sobre o evento. Só que o evento era um falatório sem parar, sem novidade nenhuma sobre os jogos. Nem a entrevista com os desenvolvedores era falando mais sobre os jogos. Era, sério, um conteúdo muito fraco. E aí, cara, teve uma hora que a live começou a ficar meio chata e a gente começou a ficar meio entediado também com aquele conteúdo. A gente começou a conversar entre si. Aí vem aquela mensagenzinha no ponto aqui. Aí, galera, dá uma levantada na energia aí da live, porque essa apresentação aí tá complicada. A diretora falando com a gente no ponto. Aí, na hora, eu levanto. Mas né, Diegão? Bora levantar um pouco a moral dessa live aí, porque, pô, cara, esse conteúdo aí não sei o quê. Aí, esse jogo aí. Esse aí não tá muito legal, não, mas aquele High on Live, aí a gente começou a falar sobre as coisas que a gente gostava, aí melhorou a parada. Mas é muito doido isso, porque, tipo, a gente, às vezes, apresentando, a gente entra na energia daquilo. Mas é foda quando você tem uma produção por trás, sabe? Da pessoa, tipo, soprando no seu ouvido umas dicas boas, sabe? Porque daí você atina pra vida e tu começa a fazer de outro jeito. E é por isso que as lives dão certo e são foda, sabe? Porque os caras são foda mesmo, eles têm uma estrutura muito boa. E eu adorei ter tido essa experiência, aprendi pra caramba, sabe? Deixa eu comer um alface aqui. Caralho, do nada. É porque eu acabei de falar, daí eu falei, pô, tá aqui um potinho de alface na minha frente. Caralho, que aleatório, mano. Eu lamento muito por quem tá ouvindo esse episódio não tá vendo esse momento, mano. Por favor, gente, assinem o Catarse pra não perder esses momentos, mano. Mas, ô Cardoso, Oi. tu separou aí um negócio de podcast, o que tu queria falar, mano? Cara, é porque a gente decidiu criar esse podcast, porque o Dan gosta muito de videogame e porque eu gosto muito de podcast, né? E sempre foi uma mídia que eu sempre gostei muito e eu sempre tive muita referência de podcast, né? Eu escuto podcast há muitos anos, há muito tempo. E, cara, e pelo incrível que pareça, a coisa que eu menos ouço de podcast é podcast de videogame. Olha só. Sério? Sério. Nossa, são os que eu mais gosto. De videogame eu só ouço nosso. Mas eu gosto muito de alguns podcasts. Eu trouxe eles aqui, ó, pra apresentar pra nossa audiência. Porque a gente não fica nessa de nosso concorrente, não sei o quê. Não, gente. O podcast é uma grande família, né, Dan? Se você tá dizendo... Falei, tá falando. Mas é assim, mano. Eu acredito, pô. Mas é porque são assuntos completamente diferentes que eu vou falar aqui. São podcasts completamente diferentes. Eu trouxe aqui
aqui um, que é o Projeto Humanos. Pra quem ouviu aí sobre Caso Evandro, vai saber de qual podcast que eu tô falando. O Caso Evandro, ele foi uma das temporadas desse podcast chamado Projeto Humanos, e agora tá rolando uma nova temporada sobre os emasculados de Altamira. Caralho. E aí ele tá falando sobre vários casos que aconteceram numa cidade chamada Altamira. E assim, o Caso Evandro, que foi a temporada anterior, cara, literalmente mudou os rumos de uma investigação policial que já tinha mais de 25 anos aqui, quase 30 anos aqui no Brasil. E uma investigação policial que nos anos 90 foi uma grande investigação policial e tal. Então, tipo, um podcast... Por que eu falo que eu gosto de podcast? Porque eu gosto dessa força que o podcast tem. Um podcast fez um caso policial mudar completamente 30 anos depois, porque o cara, o Ivan Mizanzuki, descobriu uma porrada de coisa que ninguém nunca tinha trago à tona sobre esse caso, tá ligado? Então, pra quem gosta de true crime, pra quem gosta desse tipo de história, vale super a pena. Mano, que tenso. Nossa senhora, eu tô arrepiado só de imaginar isso. Caraca, fico perturbadaço. Cara, o Caso Evandro é muito bom, mano. É assim, é um podcast bem jornalístico ali, né? É jornalístico, mas é mais jornalístico investigativo, né? Sim, sim. E traz um elemento documental também ali, então é bem foda, mano, assim. Mas é pesado, cara. É pesado, tem que ter guts. Sim. Mas é bem foda. Mas é muito bom. E aí eu trouxe mais 3 aqui, eu vou falar rápido. Medo em Delírio em Brasília, um podcast excelente que fala sobre... O nome já diz, né? Ele fala sobre tudo de ruim que acontece em Brasília, só que eles fazem de uma maneira muito engraçada, porque eles cobrem por dia. Então, tipo, tem podcast dia sim, dia não, e eles cobrem, tipo, dia 1000 e poucos não sei o que do governo, 1000 dias, não sei o que lá. E aí ele fala sobre toda a merda que acontece, só que ele é muito bem editado, e ele é todo editado com memes e com vírgulas sonoras, assim. Apesar de toda a desgraça que a gente vive, é um podcast que é super engraçado de ouvir. E ele é super informativo, então, tipo assim, se você tá procurando informação sobre as coisas que passam na nossa sociedade, talvez seja um bom podcast pra você ouvir, porque ele é informativo, desgraçado e engraçado ao mesmo tempo. E aí, um outro podcast novo que eu quero falar chama A Mulher da Casa Abandonada. É um podcast de um jornalista chamado Chico Felitti. Quem já ouviu Além do Meme aí, quem já ouviu o Milkshake chamado Wanda, conhece o trabalho dele. E aí, cara, essa história é o seguinte, tem uma casa, é um podcast sobre uma história policial também. Tem uma casa aqui num bairro super nobre aqui de São Paulo, um bairro, tipo, muito rico, que ela tá completamente abandonada, a casa. Tipo assim, a casa tá caindo aos pedaços. E aí, a galera achava que ninguém morava naquela casa e descobriram que uma mulher mora naquela casa. E ela é uma mulher, tipo, muito excêntrica, muito esquisita e tal. E aí o Chico Felitti, que é muito curioso, que vive dessas histórias curiosas e tal, foi atrás pra saber quem era essa mulher. Tipo assim, quem é essa pessoa? Por que ela tá nesse abandono? Vou tentar ajudar ela e tal, não sei o quê. E aí ele descobre que essa mulher cometeu um crime hediondo nos Estados Unidos e ela é foragida do FBI e tá aqui no Brasil. Caralho. E ela é brasileira, tá ligado? E aí, tipo, ela tá morando nessa casa completamente abandonada e ela tá, tipo, fugida do FBI, mano, tá ligado? Mas essa história é real? Eu não entendi se é real. É real, é uma história real. Caralho. Ela é uma pessoa de verdade. É um caso que realmente aconteceu, assim. E é um caso bizarro de que ela levou uma empregada pros Estados Unidos, ela basicamente escravizou essa empregada e essa empregada conseguiu fugir. E aí, tipo, entregou ela pras autoridades e tal. Só que essa mulher, tipo assim, tá aqui no Brasil, tá foragida e tá, tipo assim, numa condição bizarra e tal. A história ainda não terminou, mas, enfim, é bem bom. E eu quero indicar também Rádio Escafandro. Rádio Escafandro é um podcast de jornalismo também, mas ele tem uma pegada mais de ensaio sobre vários temas, assim, sabe? Tipo, eles já falaram sobre sono, por exemplo. E aí o cara, tipo, vai super fundo, tipo, da importância do sono pra gente, a importância do sono pro capitalismo. Então ele vai, tipo, são grandes ensaios sobre vários assuntos. E é um podcast excelente também, muito bem feito, muito bem roteirizado, muito bem editado e tal. Então vale super a pena. Esse eu já ouvi e é bem bom mesmo, mano. E o cara tem uma voz braba, né? Muito bom. Mas é bem bom, né, cara? Os roteiros são excelentes, mano. Recomendo bastante pra galera que tá ouvindo. Você fez um Up Indica aqui gigante, né? De podcast. Up Indica Podcast. Gostei. Up Indica Podcast. Mano, e a Up Indica Inverso? Tem tipo alguma série, curiosidade minha, assim, rapidamente. Tem alguma série que vocês acham que é ruim e vocês assistem quando vocês querem, tipo, botar alguma coisa na TV, assim? Que você meio que gosta, mas você não gosta, você sabe que é ruim, então você não quer prestar muita atenção? Tem alguma? The Kardashians. Mano, The Kardashians, eu sei que é ruim, mano. Eu tô vendo vários socialites vivendo uma vida de socialite. É uma merda. Mano, quando você dá o play, o bagulho é maravilhoso, pô. Eu assisti essa temporada inteira assim, ó. Caralho. The Kardashians é incrível. Quando eu tô de madrugada, tipo assim, às vezes editando uma parada, ou que eu tô indo jantar tardão, assim, eu não quero me comprometer com nada. Ou, cara, eu quero jogar Nintendo Switch. Sério, eu coloco o Nintendo Switch em cima da minha mesa, ligo a Netflix e coloco Ozark.
Ozark é a minha série que eu não gosto muito, eu acho ela meio ruim, e que eu sei que tem muita gente que gosta muito dessa série, tá? Mas eu não gosto, eu acho meio ruim. Achei curioso, porque esses dias alguém me indicou essa série falando que era muito boa, mano. O pessoal me indicou falando que era muito boa também, mas eu não gostei muito não, mano. Sei lá, achei meio, sei lá. Ah, entendi. Mas é uma série que ela é interessante o suficiente, sendo ruim, pra eu querer escolher ela pra colocar na televisão, mas que eu não necessariamente preciso prestar muita atenção, porque eu não acho que eu vou estar perdendo muita coisa, entendeu? E aí eu fico jogando. Mano, falei que essa semana eu tô jogando bastante Elden Ring de madrugada, mas Nintendo Switch é o que eu gosto de jogar de madrugada, e eu coloco ele em cima da minha mesinha aqui, ligo a Netflix e fico jogando, por exemplo, Mario Strikers. E é isso que eu faço. E aí eu fico um tempão jogando um Mario Strikers, assim que eu desligo meu cérebro, tudo de boa, sei que no outro dia eu não preciso acordar cedão. E aí eu fico assistindo Ozark, que é essa minha série ruim, assim, que eu gosto. E você, Dan? Tem alguma? Cara, não. Na verdade, eu acho que não. Nem nenhuma que você já tenha assistido, porque às vezes é uma série boa, mano, que você já assistiu, cara, aí tudo bem. Então, eu não faço muito isso com série, eu faço isso com filme, mano. Todos os dias, Daniel, eu vou dar um spoiler, todos os dias, o Daniel dá play em algum filme de Senhor dos Anéis, todos os dias. Quase todo dia. Caralho, gente. sério? Sério. Eu deito pra dormir às vezes assim, só que eu tenho uma dificuldade de pegar no sono. Depois que eu durmo, eu vou, mas eu demoro muito pra pegar no sono. E aí, eu gosto de ligar a TV e deixar uma coisa passando assim, pra não ficar no celular, né, mano? Porque se tu fica no celular, tu entra na pira ali, aí tá no Twitter, tá não sei onde, daqui a pouco tu tá vendo uma parada no YouTube, daqui a pouco tu tá, sei lá, comprando um negócio na Amazon. Enfim, o celular é um buraco negro ali de coisas, né? Demônio. É um demônio. Aí o que eu faço? Às vezes eu deito na cama, eu tô mexendo no celular, mas aí eu vou, boto uma parada. E aí eu paro. E, cara, O Senhor dos Anéis é o meu comfort movie, assim, sabe qual é? Tipo, é aquela parada que... Principalmente a Sociedade do Anel, mano. Eu, de verdade, cara, às vezes rola no Twitter, assim, corrente dos filmes que você mais assistiu. Aí alguém vai e bota lá, assisti, sei lá, Harry Potter e a Pedra Filosofal 7 vezes. Aí eu olho, mano, 7 vezes eu assisto Senhor dos Anéis, cada um por ano. Sabe qual é? Cara, 7 vezes o Daniel assiste Sociedade do Anel por semana. É que eu não assisto inteiro, entendeu? Tipo, eu fico vendo assim, aí eu vou dormir depois de um tempo, sabe? A cena do condado já tá até gasta, de tanto que o Daniel já viu essa cena, tá ligado? Já tá até meio esbranquiçada na TV, a TV já tá com aquele ghost assim da cena. Sim, cara, e tipo assim, Senhor dos Anéis, os filmes são longos, né, cara? Então, é muito difícil, sei lá, se decorar os diálogos, tá ligado? Tipo, eu não tenho os diálogos dos filmes todos, mas eu tenho vários diálogos decorados, mano, dos filmes, porque eu fico vendo, mano, direto. Eu fazia muito isso com Harry Potter, e o Harry Potter fazia porque os filmes de Harry Potter são muito ruins, né, mano? Qual é? Pô, mano, são ruins, mano. São Porra, ruins, os filmes, os livros, tá... Os livros são muito bons, mano, pelo amor de Deus. Porra, os livros são bons pra gente quando a gente tinha 12 anos de idade. A única coisa ruim de Harry Potter é a autora, eu não só. voltei a ler depois de velho. Então, não recomendo. Não recomendo. Mas assim, eu li e reli Harry Potter várias vezes. Eu gosto muito dos livros, mas eu nunca gostei muito dos filmes, assim. Eu gosto dos primeiros porque eu tenho uma certa nostalgia ali e tal, mas os outros, mano, do 3 pra frente... O 3 até que é legal, mas do 4 pra frente eu não gosto nenhum. Então eu botava e deixava passando, assim, Harry Potter. Harry Potter é um negócio que vai passando, se eu dormir enquanto o filme tá passando, foda-se, sabe? O Senhor dos Anéis normalmente acaba me atrapalhando quando eu boto, porque eu acabo vendo, tá ligado? Acho que é o mais próximo de coisa ruim pra deixar passando é Harry Potter, que eu acho ruim, mas eu deixo passando, assim. Não, mas conta. Mas foi super de curiosidade, assim, porque eu faço bastante isso pra poder jogar videogame. Porque não dá pra colocar uma barada. Às vezes você quer jogar videogame ali, mas um jogo, mano, tipo Mario Strikers, não é um jogo que tu tem que prestar atenção na história, nem, entendeu? É um jogo multiplayer maneiro pra caralho. Cara, Mario Strikers é aquele jogo que você não precisa prestar atenção em nada, na verdade. Você precisa a toca bexuta. Só que é o inverso no Mario Strikers. Todo jogo de futebol é a toca bexuta. Entendi. Fica aqui minha revolta com a Nintendo de ter feito B-toca a chuta. Que isso, Nintendo? Acabando com as convenções do futebol. Tá certo. Fica aí minha revolta. Cara, mas sabe uma coisa que eu boto pra... Quando, tipo assim, eu tô fazendo outras coisas e aí eu quero ver ao mesmo tempo? Eu boto o Casimiro. Que aí, tipo assim, eu escuto ele falando, acho engraçado. Tipo, não é que eu acho ruim, mas, tipo assim, o negócio dá pra ver fazendo outra coisa, tá ligado? Teu amigo tá ali contigo enquanto você faz outra parada. Basicamente isso. Exato. A sensação, né? Isso. Muita gente faz isso com a gente. Justo. Sabia? Com podcast. Faz isso com a gente. E com as lives também. A galera fala assim, tô trabalhando e tô assistindo live. Verdade. Eu acho isso muito foda. Isso é muito foda mesmo. Legal demais. Mano, a gente tá quase chegando no final aqui desse episódio, mas eu queria puxar uma parada que eu separei aqui, que eu queria falar, mano. Esse XXX aqui, Dan? Não. Eu queria falar, mano, sobre o Star Wars Jedi Fallen Order. Ai, meu Deus, Dan. Então, cara, na verdade, eu não quero falar muito dele, mas de um sentimento que ele trouxe, assim, sabe? Eu joguei esse jogo na época que ele lançou e eu não gostei, mano. Eu achei ele bem fraco e não gostei. Eu não gostei do jogo. E aí, eu fiquei com aquele gosto amargo, porque eu conheço várias pessoas que adoraram o jogo, sabe? Tipo, falam, pô, não, o jogo é muito bom, melhor jogo Star Wars e não sei o que. Eu ficava, porra,
não é possível que esse jogo as pessoas gostam mesmo, mano, não é possível. E aí eu sempre ficava de, pô, vou rejogar, e nunca que eu rejogava. Aí ele saiu, há não muito tempo, saiu um patch dele pra nova geração. E aí eu pensei, pô, eu tenho ele aqui em mídia física, né? Eu falei, pô, vou botar lá, vou baixar esse patch aí, vamos ver se ele tá melhor. Porque um dos meus problemas com o jogo é que eu acho o combate dele uma merda. E aí eu falei, pô, vamos ver se melhorou, né? Tipo, de repente, agora 60 FPS, sei lá, com as melhorias, né? De repente ficou melhor. De fato ficou melhor, mas eu continuo achando o combate uma merda. Não vem ao caso. O que acontece é o seguinte, qual foi o sentimento, né? Às vezes, mano, você pega um jogo pra jogar assim, e principalmente a gente que trabalha com isso, né? E a gente acaba desenvolvendo um tique de ficar analisando as paradas que você tá jogando. Eu já comentei isso várias vezes aqui no Up, dessa coisa de, às vezes, eu só quero jogar pra relaxar e eu não consigo, porque eu acabo olhando a parte técnica, eu quase pego um bloquinho pra anotar os problemas, sabe? Enquanto eu tô jogando, assim. E isso é muito ruim. I know that feel, bro. Meu Deus do céu, que vida desgraçada. É, muito ruim, mano. Dessa vez eu falei assim, mano, eu vou simplesmente jogar essa porra. A gente não vai fazer programa sobre ele. Tipo, o 2 não tá pra sair, tá longe. Sabe qual é? Tipo, foi anunciado aí, mas tá longe. E aí ele cita o jogo no programa. Não vai fazer programa sobre ele, mas tá fazendo. Exatamente, né? Não consigo. Mas aí o que aconteceu? Eu tô jogando. Eu tô no finalzinho dele agora. Eu tô pra terminar mesmo, assim. Tô tipo, naquele momento desfecho ali do jogo. E, mano, ele não é um bom jogo. Eu continuo achando ele um jogo fraco. Na minha opinião, ele é um jogo, sei lá, 6, 6,5, assim. 6, talvez. Mas ele tem aquele charmezinho do Star Wars. Você tem um sabre de luz. Aí você personaliza o seu sabre de luz. E eu tava muito no hype da série do Obi-Wan, né? Que, inclusive, me decepcionou muito. Que pena que você ficou na hype, porque a série é um lixo. A série é bem fraca e tal, mas não vou nem entrar muito nisso aqui. Deixa isso pra um outro sem pau. Aí eu fui jogando, eu fui motivado, né? Eu tava revendo os filmes também, em paralelo, assim, né? Que volta e meia eu volto a ver os filmes. Então eu meio que motivado por fatores externos, fui jogando, né? A conclusão que eu chego, apesar de eu não ter terminado ainda, né? Mas eu já terminei ele uma vez, é que ele não é um jogo bom, sabe? Ele não é um jogo bom, mas o que não significa que ele seja um jogo merda. Ele é honesto. Ele é um jogo honesto. Ele é um jogo honesto, sabe? Ele poderia ser muito mais, porque, porra, ele não é desenvolvido por um estúdio pequeno, ele não é um jogo de baixo orçamento. Os caras podiam ter trabalhado melhor certos fatores ali do jogo que eu acho que eles erram muito, eles pecam muito, sabe? Pô, eu acho o combate realmente muito ruim. Num jogo que você é um Jedi, o combate ser ruim é meio zoado, né? Mas ele tem umas sequências maneiras ali, né? Ele flerta um pouquinho com a coisa do Metroidvania e tal. Então, assim, em alguns momentos ele é muito legal. Ele tem um background maneiro ali pra quem curte Star Wars, né? Então ele entrega uma experiência que é ok. Assim, ok pra legal, sabe? E aí eu fiquei refletindo, mano, que tipo assim, às vezes a gente pega um jogo e a gente joga aquele jogo ali, nessa de analisar, nessa de, tipo, avaliar e tal. E você, às vezes, você joga uma carga em cima do jogo que depois, quando você joga com calma, você tem uma outra impressão dele, sabe qual é? Verdade. Tipo, e foi o que aconteceu comigo agora. Não é que eu acho ele maravilhoso e eu discordo de tudo que eu falei. Pelo contrário, eu continuo achando o combate ruim, continuo achando que ele é mal executado em várias coisas, o que não significa que eu não posso tirar alguma coisa de positivo dele, se divertir, sabe? com o jogo. Eu me diverti em alguns momentos, assim, eu adotei ele como o meu jogo do final de semana, sabe? Tipo assim, eu chego no final de semana, eu acordo, ligo o videogame e jogo um pouco dele. E aí eu fui jogando, agora eu tô meio que no final. E é isso. Acho que eu queria falar um pouco sobre essa coisa de segundas chances, assim. Que eu acho que até isso dá um programa de falar sobre jogos que a gente deu segundas chances, assim, tivemos ou não impressões diferentes. Eu acho que no caso do Jedi Fallen Order, eu meio que mantenho a minha opinião, tipo, mas sem a pressão de criar conteúdo, sem, sabe, estar jogando com o objetivo de analisar o jogo, eu acabei tirando um proveito ali que veio e me surpreendeu, sabe, de certa forma, apesar de eu continuar achando ele ruim. Ruim não, honesto. É isso, mano. Às vezes a gente não precisa ficar achando, só porque o combate é ruim, só porque eu não sei o que é ruim, não vou gostar desse jogo. A gente vê muita análise, a gente às vezes desanima de comprar alguma parada que a gente poderia gostar. Mas é aquela coisa, né? Sempre a experiência que a gente tem, no fim das contas, é a que vale, né? Mesmo quando uma análise de um jogo é negativa. Às vezes o clima que o jogo tem, clica contigo, e você tem, apesar de ele ter várias falhas técnicas ou ser ruins mecanicamente, ele vai te fazer ter uma sensação boa de estar jogando, sabe? Sei lá, mano. Eu conheço muita gente que é muito escravo do Metacritic, por exemplo, sabe? Uhum. Tipo assim, o cara abre o Metacritic pra ver se ele vai comprar o jogo. E ok, eu entendo, né? O cara precisa de um norte. As avaliações existem pra isso, o jogo né? é caro, né? Não tô questionando, até porque senão eu estaria questionando o nosso próprio trabalho. É assim mesmo que funciona, entendeu? Mas às vezes, um jogo
que, sei lá, mano, a maioria da galera tá dando 6 e tá dando 7, às vezes você pode curtir o jogo, sabe? Se ele é um jogo que é o seu estilo, que tem uma proposta que te agrada e que, tipo, pô, por exemplo, Star Wars, tu é fã de Star Wars, sabe qual é? Tipo, de repente aquele jogo vai ser legal pra você. Eu não recomendo que você compre, que é o que a gente sempre fala, né? Tipo assim, porra, cara, o jogo tá caro, o jogo que não é tão legal, eu não recomendo que você compre. A gente falou isso do Track to Yomi, por exemplo, sabe? Naquele episódio que a gente fez com o Ricardo, sabe? Tipo, tem o seu valor ali, o Ricardo mesmo falou assim, pô, me diverti em alguns momentos do jogo e tal, mas eu não recomendo que você compre, a menos que seja numa promoção aí, que esteja baratinho, ou que você goste muito daquela temática, sabe? E acho que aconteceu comigo com esse Star Wars foi isso, tipo, eu gosto muito da temática, eu joguei sem pressão, sem nada, eu já tinha o jogo aqui em casa, então eu simplesmente peguei, dei uma outra chance e acabei curtindo coisas que talvez eu não tivesse dado tanta atenção da primeira vez que eu joguei, assim, sabe? E acho que é isso. O André Bennett tá até falando aqui, ó, nem todo jogo na nossa vida tem que ser Zelda ou Elden Ring. Às vezes, o que a gente precisa é aquele sólido 6. E é isso, é sobre isso. Exatamente. Gente, rapidinho, eu sei que a gente tá estourando o tempo, mas eu preciso pelo menos citar uma coisa que eu achei muito especial hoje. Aí ele vai falar uma citação dele mesmo, ó, lá vem em chat. Gente, a Nintendo, ela tá fazendo no Brasil uma tour nos shopping centers de São Paulo e Rio de Janeiro com um quiosque pra pessoal conhecer Nintendo Switch. E, tipo assim, cara, é só um quiosque num shopping, tá ligado? E a gente foi lá e foi tão especial, cara, hoje foi um dia muito maneiro, mano, da gente participar ali do evento e ver como é que é e tá junto com a galera, sabe? Falando bem como meu coração nintendista aqui, né? No Up, a gente conversa muito sobre PlayStation e Xbox também, mas falando bastante sobre meu coração nintendista aqui desde pequeno. No Brasil, a gente tem muito espaço pra poder aproveitar eventos, coisas que acontecem com PlayStation e Xbox, esse tipo de coisa. E quando a gente vai falar sobre videogame numa roda de várias pessoas, normalmente o assunto é sempre sobre PlayStation, Xbox, PC e tal, mobile. Não tem muita gente falando sobre a Nintendo. Então, às vezes é difícil você encontrar tua turma, sabe? Eu acho que algumas pessoas vão se identificar quando eu falo isso, porque muita gente passa por isso também. E eu achei que esses quiosquezinhos, cara, vendo aquela fila de pessoas jogando ali, você saber que aquela pessoa, ela curte a mesma parada que tu, e aquele é um lugarzinho, apesar de pequeno, faz isso, foi especial, tá ligado? Eu adorei ter ido lá hoje e encontrado a galera. Então, eu não sei se a galera que tava lá acompanha aqui ou não, mas aproveitando, queria mandar um beijão pra todo mundo que tava lá. Foi super legal, mano. Foi um dia bem especial pra mim hoje, assim, tá junto com a galera no evento, assim, sabe? Enfim, era só isso. Queria abrir meu coração e dizer isso. Foda demais. Foi muito legal. Cara, e é muito legal ver a Nintendo com essas iniciativas, né? Tipo assim, talvez uma galera que esteja ouvindo a gente não tenha pegado, mas assim, eu lembro que antes da Nintendo sair oficialmente do Brasil, ainda rolavam algumas coisas, né? Eu me lembro de ter ido no evento de pré-venda do Pokémon XY, mano. Eu acho que eu já até contei essa história. Eu guardo com muito carinho esse dia, porque primeiro que eu gosto muito de Pokémon, né? E segundo que foi um evento muito maneiro. Tipo, os caras, eles, na finada FENAC que tinha no Barra Shopping, e a gente foi pra lá e tal, eles fecharam a FENAC, aí foi tipo assim, a loja fechava, sei lá, 11 horas, 10 horas, sei lá, a hora que fecha no shopping. E aí, quando é da 00:01, eles iam abrir a FENAC, porque, tipo, lançou o Pokémon. E aí, tipo, cara, hoje você não consegue nem imaginar como é ter um evento desse aqui, né? Mas, tipo, quem viveu aquela época lá, pegou esses eventos, assim. Eu lembro de eu ter ido, tipo, pô, eu morava longe do Barra Shopping. Eu fui pra lá e tal, com os amigos, e a gente ficou esperando da 00:00 pra FENAC abrir, sabe? E aí, quando abriu, tinham vários 64, com Pokémon Stadium, com Pokémon Snap, sabe? O pessoal jogando os minigames dos jogos e tal. E, pô, foi muito maneiro, mano. Foi muito legal esse evento, e eu sinto muita falta disso, cara. Então, quando você me conta isso, né, e vê que a galera foi, que a galera compareceu e tal, eu fico pensando, pô, seria muito foda se rolasse mais isso, né, cara? Então, espero que isso seja um sintoma de mais coisas como essa acontecendo, sabe? Torço muito por isso. Mas é sim. E eu tô animado, sabe? Tô bastante animado, assim. É bem legal isso. E é muito foda, mano. Tipo, falando super pessoal mesmo. A Mari tava lá comigo e, tipo, a galera toda tirando foto com nós dois, assim. Ela tá super integrada, assim, na comunidade nintendista e tal. Antes ela nem era nintendista, mano. E agora, tipo, todo mundo tá aqui. Sei lá, mas pra mim essas coisas são especiais, por isso que eu tô citando, entendeu? Aproveitar que o Sem Pauta me permite poder fazer isso. E, cara, é muito foda, tipo, os reelzinhos que ela faz lá depois pra mim, de recordação, entendeu? Enfim, especial pra mim. Eu sei que o episódio tava acabando, mas eu tinha anotado que eu queria comentar um pouquinho sobre isso, então eu citei aqui rapidamente. É muito bom estar aqui com vocês, amigos, no Sem Pauta. Maravilhoso. Muito obrigado. Delícia. Tamo junto. Você é maravilhoso. E é isso, gente. Vamos, enfim, encerrar esse episódio maravilhoso. Falamos de muitas coisas aqui. Pô, não deu tempo de eu falar do meu Nang. Faltou falar de algumas coisas. O Nang. Não, pelo amor de Deus. Não deu tempo. Mas no próximo, hein. Continuem assinando aí, catarse.me/up, que eu prometo que no próximo, se der tempo, eu falo do Nanguinho. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Obrigado que...
Ignorei solenemente sobre o Nanguim, mas eu não ignorei sobre o Catarse, gente. Realmente, apoia o Catarse, gente. O link tá aqui na descrição, catarse.me/up. Obrigado quem acompanhou a gente ao vivo aqui, né? Os assinantes lá, velho do Zelda, que colaram aqui nessa gravação, que agora a gente tá fazendo esse episódio do Up ao vivo pra galera que assina. E você que não assina, cara, considere fazer parte desse grupo aí da galera que vem chegando junto com a gente lá no Catarse. Mas a gente volta quarta-feira que vem com mais um episódio às 10 horas da manhã, né, Coelho? Com certeza, meus amigos. Deixa o review aí. E não só quarta-feira que vem no podcast, mas todos os dias lá no Twitch. Hein? Todos os dias. A partir de 2 horas e 2 vezes na semana a partir das 8. Inclusive eu e o Daniel estamos fazendo lives comentando notícias na sexta-feira, então é quase um podcast bônus. Então, pô, colhem lá que tá rolando todo santo dia. É isso, cola lá, segue o Up, dá essa moral aí. Muito obrigado a todos os apoiadores, muito obrigado, Dan Cardoso. A gente se vê no próximo episódio e até mais. Valeu, amigos! Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau! Boa noite, Zabuzeta. Boa noite a todos os apreciadores de nanguinho deste Brasil. Ah, pronto. Pelo amor de Deus, cara. O Nanguinho precisa acabar. Por favor. Que nanguinho precisa acabar, tá maluco? Que isso? Comida mais saudável, melhor comida. Pô, saudável pra caralho. É, saudável aí é meio Aí foda. tu forçou, mano. Nugget é saudável. Que isso? Aí tu forçou. Junto com o macarrãozinho da Mônica. A Mari fala pra mim, a Mônica nunca faria mal pra ninguém, então eu acredito que o macarrãozinho da Mônica faça bem. E o nanguinho também. Cara, eu tenho certeza que aquela maçã da Turma da Mônica tem, sei lá, 3% de maçã, tá ligado? Poxa, mas parece tão real. Maçã da Turma da Mônica? Ué? Tu nunca viu? Eu comia a cenourinha da Turma da Mônica. Gente, isso não é do meu tempo, não. Ah, Pô, o que Daniel tem isso? até hoje, cara. Tá maluco? Não tô ligado, Que não. isso, cara? Ah lá, o Paulo Felizbino tá perguntando o que é o nanguinho. Pô, Paulo, Melhor você não saber, como mano. assim, cara? É porque o Paulo, ele tá atrasado nos podcasts. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui, nanguinho. Aproveita que enquanto você não sabe, mano. Aproveita. É, depois que você souber, eu acho que... Sim. Acho que o quê? Vai comer o nanguinho.